Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C e na aula de hoje a gente vai aprender de forma bem rápida, direta ao ponto, como fazer esse gráfico de Gantt que está aparecendo aqui para vocês, né? Que é um gráfico super legal para você poder demonstrar andamento de projetos, né? Então planejamento de atividades. O que a gente fez aqui? Olha, a gente fez 10 passos aí para um projeto. Você consegue fazer quantos passos você quiser, colocar a inscrição que você quiser aqui do lado, até a descrição do seu projeto e tudo mais. Você consegue trazer aqui, olha, justamente o período que cada passo vai levar, né? Quanto tempo vai levar para cada passo, e ainda estou colocando aqui a data de conclusão de cada um deles. Esse gráfico aqui é super poderoso, super legal, para você poder implementar, para você poder fazer apresentações, controlar os seus projetos, sem precisar de nenhum recurso avançado do Excel. Então isso aqui dá para você fazer mesmo com conhecimento bem básico de Excel. E se faz sentido para você, se isso daqui parece legal, já curte o nosso vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Todas as terças e quintas-feiras a gente tem vídeo novo aqui trazendo mais e mais conteúdos para vocês. Já tem mais de 200 vídeos aqui no canal com tutoriais completos, tutoriais mais simples, tutoriais mais avançados, tem para todo gosto, para toda necessidade. Beleza, galera? Então vamos aprender a fazer isso aqui junto. Galera, então eu estou aqui no Excel em branco para a gente poder começar a fazer o nosso projeto. Para primeiro passo, né, eu quero fazer o seguinte, galera, eu quero determinar aqui quais são os meus títulos, tá? Então eu vou começar aqui com atividades, onde a gente vai determinar quais são as atividades que a gente tem para esse projeto, que a gente quer controlar. Um responsável, isso facilita ali, né, para a gente poder determinar quem vai fazer aquilo, quando a gente vai entregar. Um ponto de início, né? Então eu vou determinar aqui uma unidade de medida pensando em dias, tá? É sempre importante que você determine uma unidade de medida coerente para o seu projeto. Se eu tenho um projeto mais curto, talvez dias seja legal, né? Então eu vou trabalhar durante 2 dias, durante 1 dia, durante 20 dias para fazer alguma coisa. Agora, se você tem um projeto mais longo, aí talvez seja mais interessante você usar semanas, meses e assim por diante, tá? Eu vou ter aqui também um fim, tá? Então quando que esse projeto deve ser concluído, essa etapa, né, deve ser concluída. E eu preciso determinar também, né, depois alguns fatores com relação aos meus cálculos. Mas vamos criar aqui então essas minhas estratégias, tá? Então eu vou ter aqui, olha, atividade, eu vou colocar lá passo 1, tá? Então poderia ser qualquer atividade, vou chamar aqui de passo 1. Vou colocar aqui os outros passos, tá? Então seriam as outras atividades ali para concluir meu projeto. Eu vou considerar aqui que eu tenho 10 passos, ok? E aí aqui eu tenho colaborador. Eu tenho uma criatividade horrível, por isso eu estou usando esses nomes genéricos aqui, tudo bem? Aqui vai vir o colaborador 1 até o colaborador 10. Então, colaborador 1 faz o passo 1, o 2 faz o 2, o 3 faz o 3 e assim por diante, né? Lógico que poderia ter o mesmo colaborador fazendo mais de um passo e tudo mais, tá? Aqui é só uma questão didática mesmo. Eu vou transformar isso aqui numa estrutura que lembre título, eu sempre ressalto isso, né? Para você trabalhar fácil, não fica trabalhando com planilha estranha, isso dificulta a sua vida, então faz ela ficar com uma cara apresentável para você mesmo, mesmo que ninguém enxergue. Isso aqui vai trazer uma clareza maior para você. Nesses dois campos aqui, galera, eu tenho a questão de data, tá? Então eu já vou colocar aqui como data abreviada, ok? E aí, aqui eu vou colocar essas informações. Eu vou considerar que o meu projeto, tá? Ele vai... essa etapa 1, por exemplo, ela vai começar, por exemplo, no dia 1º de março de 2024, tá? Então, 1º de março de 2024. E ele vai até, ok? Ele vai até ali, sei lá, dia 5 de março de 2024. Então, essa primeira atividade vai começar o prazo contar no dia 1º e eu devo concluir no dia 5, por exemplo. E assim por diante, tá? Aí o que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar aqui, olha, uma situação que é o seguinte. Na minha estratégia, a próxima etapa começa sempre no final da primeira. Isso é verdade sempre? Não. Às vezes você tem atividades que são separadas. Eu posso fazer a etapa 1 e a etapa 2 ao mesmo tempo, talvez. Ou a etapa 3 ao mesmo tempo. Então, pode ter isso. No meu exemplo, eu não vou fazer assim, mas isso não vai mudar nada a mecânica aqui do gráfico, tá? Então, para facilitar aqui para que eu gere, eu vou fazer isso aqui, igual a esse valor. Ó. Então, ele vai trazer o dia 5. Então, terminou a etapa 1, o passo 1, ele vai começar o passo 2.
E aí aqui, para não ter que ficar inventando, eu vou fazer assim, igual a esse daqui, mais aleatório. Eu adoro essa fórmula, aleatório entre. E eu aconselho para todo mundo que trabalha aí criando arquivos, principalmente quando você não tem dados, você tem que sair do zero, porque isso aqui te ajuda a criar coisas, tá? Eu quero que ele fique flutuando entre 2 e 10 dias, tá? Então, ele vai chutar um valor aqui para mim, já vai criar uma data. E aí eu vou pegar isso daqui e vou arrastar para baixo, olha. E aí ele já criou aqui para mim todos os prazos, já numa ordem. Então, nessa situação, eu vou copiar e vou colar os valores aqui, colar com valores. Assim ele vai tirar todas as fórmulas, tá bom? O que eu fiz aqui, galera? Eu só criei, então, uma situação. Eu gosto de mostrar isso aqui para vocês, porque um caso que acontece comigo e acontece com todo mundo que precisa fazer uma planilha sem dados. Você não consegue testar ela. Tá? Então é importante você ter um mecanismo para criar dados, mesmo que sejam fictícios, mas que sejam rápidos para você e que simulem uma situação real. Tá? Isso vai impactar em principalmente duas situações. Primeira e mais comum, se você faz planilhas e vende essas planilhas para alguém, né, para alguma empresa terceira ou para algum cliente qualquer. Isso é legal. Planilhas são muito interessantes para você fazer uma renda extra ou para você até ter um tipo de negócio com isso, tá? Então é uma questão bem legal. Dá para fazer umas planilhas bem elaboradas ou às vezes até simples, mas que tragam uma boa solução, você consegue vender por um preço legal. Tá? Então é interessante, pode agregar. Só que o que acontece? Nesse caso você não tem os dados, porque você está vendendo uma solução para alguém, você não necessariamente tem os dados, então você tem que saber inventar eles. E o segundo passo, a segunda situação que isso acontece, é quando você está fazendo, às vezes até para a sua empresa mesmo, então você não quer ganhar dinheiro com isso, você só quer construir uma ferramenta para ajudar a sua vida, facilitar o seu processo, só que você está adiantando. Você sabe de uma demanda que vai chegar e você está adiantando, então você ainda não tem os dados. Tá? Então usar essa fórmula aleatória entre, criar alguma coisa do tipo, pode te ajudar nesse sentido, tudo bem? Bom, depois que eu tenho então agora essa informação, como que eu faço para colocar isso daqui no gráfico, né? Eu preciso entender, o gráfico de Gantt, ele vai ser feito a partir de um gráfico de barras, que é aquele gráfico que tem aquelas coluninhas horizontais, né? E para poder fazer isso, eu preciso colocar o ponto de início e o ponto de final de cada um desses passos lá no meu gráfico. Tá? Então, eu já tenho isso daqui. Só que, como que aquele gráfico funciona na realidade? Ele considera um ponto qualquer. Então, se eu pegar esse valor, se eu transformar só ele como geral, você vai ver que ele é um número muito grande, olha. 45.352. Um número muito grande. Então, isso não vai ficar legal no seu gráfico. O que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou recalcular isso, tá? Eu vou recalcular isso. Então, eu vou colocar aqui, olha, até separei uma coluna, só para ficar mais claro aí para você. E aí, vou deixar ela mais fininha aqui, olha, mas vou deixar separado. E vou deixar aqui, olha, então, o início e o fim do gráfico. Tá? Então, isso aqui é pro gráfico, ok? Vou até inserir aqui em cima, olha. Vou colocar aqui, olha, projeto. E aqui é pro gráfico, tá? Então, primeira coluna para você acompanhar os projetos, segunda coluna pro gráfico. Não precisa estar junto como eu estou fazendo aqui. Aqui é só ficar mais fácil de você enxergar, tá bom? Vou pegar isso aqui e vou deixar com a mesma carinha de título ali. Beleza, ótimo. Aí o que eu vou fazer com esses caras aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu preciso avaliar, então, qual que é o ponto de começo. Esse cara aqui é a primeira atividade na minha realidade, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ele primeiro descubra igual ao mínimo, qual que é o menor valor que eu tenho aqui no início. Qual que é o menor valor de início que eu tenho? O menor valor de início é o dia 1º de março. Por que eu usei a fórmula mínima, não coloquei isso do lado? Porque poderia ser uma situação que é outro que começa primeiro. Tá? Então essa estratégia aqui ela vai funcionar mesmo que você comece por uma outra linha, o que não faz muito sentido, é meio contraprodutivo. Mas você pode fazer isso. Tá? Então, esse é o primeiro prazo. Só que daí o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, olha. Esse cara aqui menos esse mínimo. Então o que ele vai fazer? Vai dar um número 0. Aqui vai dar um número 0. Se eu pegar isso daqui, olha, e deixar travado agora esse range do mínimo,
e arrastar isso aqui para baixo, o que ele vai fazer? Ele vai considerar quantos dias levou para que começasse aquela etapa. Aí já ficou mais interessante, né? Aí já começa a ficar bem mais legal, por quê? Agora eu não tenho mais aquele número 45 mil e pouco, tá? Então isso aqui está servindo para você reduzir essa grandeza, trabalhar numa grandeza mais confortável. Então ele começa no dia 0, e aí no dia 4 ele começa a segunda atividade, no dia 6 ele começa a terceira atividade, no dia 12 a quarta e assim por diante, tá? E pro final, galera, o final vai ser o seguinte, vai ser sempre a diferença entre o fim e o início. Então vai ser igual ao fim menos o início, tá? Então o que vai acontecer? Ele tem 4 dias ali de ocorrência. Aqui tem mais 2, então já tinha 4 mais 2 deu 6. Tinha 6 mais 6 deu 12. Tinha 12 mais 2 deu 14 e assim por diante. Então agora, mesmo que você mude os prazos aqui, ele vai funcionar aí para você de forma bem legal, bem interessante, ok? Beleza, então isso aqui já vai me ajudar. Agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar isso daqui e isso daqui eu vou colocar num gráfico. Então eu vou pegar isso daqui, olha. Vou pegar aqui o inserir e vou colocar num gráfico de barras agrupadas, empilhadas, tá? Então ele vai pensar e vai colocar aqui para mim, ó que bacana, já ficou legal, né? Deixa eu tirar aqui um pouquinho, diminuir um pouquinho o zoom dele, para ficar mais proporcional aqui com a nossa tela. Beleza, então tá aí o nosso gráfico gigante já, tá? O que tá faltando aqui agora, galera? Tá faltando a gente começar a dimensionar isso aqui e deixar ele com uma cara mais interessante pra gente, tá bom? Então, primeiro passo, eu não quero, né, que apareça esse 1 a 9 aqui, tá? Isso aqui não é legal pra mim, então eu vou fazer o seguinte, ó, vou esticar ele aqui, deixando mais espaço para esse título, vou clicar com o botão direito, selecionar dados, e aqui, olha, desse lado direito, onde está esse editar, eu vou tocar aqui os meus rótulos para o meu nome das atividades. Ok? Beleza? Então ele ficou lá, passo 1 até passo 9. Vou deixar ele mais altinho aqui. Vou pegar esse título e vou diminuir a fonte dele, porque eu estou usando uma questão bem próxima, tá? Então eu vou deixar aqui talvez em Arial, vou deixar tamanho 6, tá? Então ele já vai ficar bem menorzinho ali, né? Já vai ficar mais legível. Eu acho que talvez possa até ficar tamanho 4 ali. Olha aí, tamanho 4 ficou bom. Então como eu estou trabalhando com um zoom próximo, eu posso ficar bem legível assim para mim ainda, tá? Beleza, esse título aqui, galera, não gosto dele, vou deletar, tá? Então não quero, ok? Beleza, já melhora. Agora, isso aqui também eu não preciso, vou deletar também, tá? O que eu posso fazer? Isso daqui, olha, eu posso começar a aumentar também, tá? Posso pegar isso aqui, olha, já que os meus títulos são pequenos, eu posso redimensionar aqui meu gráfico, olha, para que ele fique numa situação agradável, tá bom? Beleza, já começou a ficar mais interessante. Próximo passo que eu quero fazer aqui, galera, é o seguinte, né? Eu não quero esse cara aqui, olha, tá? Eu não quero esse cara aqui. Eu vou querer que essa minha linha inicial, tá? Essa coluna aqui de início, ela fique invisível. Como que eu faço isso? Então, eu vou pegar essa primeira série, que é essa série azul, né? Daí 2 cliques, ele vai aparecer aqui pra gente o nosso assistente de edição. Vou vir aqui no baldinho de tinta, vou deixar ele sem preenchimento. Vou vir aqui na borda e vou deixar sem borda, tá? Com isso, ele já vai ficar com uma cara bem mais legal pra gente. Posso pegar essa linha de grade, posso retirar essa linha de grade também, vai trazer uma cara mais interessante, tá? E aí eu posso começar a editar isso aqui, né, de forma que eu consiga ter uma apresentação cada vez mais com a cara da minha empresa. Um outro detalhe que eu posso fazer, percebe que ele está saindo de ponta cabeça, né? Então eu vou vir aqui, olha, cliquei nos títulos da esquerda, vou vir nessa ferramenta aqui, que são as opções do eixo, tá? Vou vir aqui opções de eixo, categoria em ordem inversa, e aí ele já fica de forma mais coerente ali pra gente, tudo bem? Outra coisa que você pode fazer, galera, é o seguinte, às vezes você quer que você tenha um título aparecendo ali, né? Então percebe que aqui eu ainda não deixei muito bonito, né? Eu posso até, se eu quiser, né, fazer uma cara mais interessante, deixa eu até fazer uma brincadeira aqui para não ficar feio, né? Vou deixar aqui num fundo mais escuro, talvez. Eu vou pegar aqui, talvez aqui, olha, uma cor de fonte, vou pegar um amarelo dessa vez,
né? Vou colocar aqui, olha, também um fundo amarelo, tá? Então eu vou trabalhar com essa estrutura aqui hoje. Percebe que já vai ficar com uma carinha mais bonitinha ali, só de você colocar uma cor diferente. Se você quisesse, você poderia usar um fundo estratégico, coisa do tipo. Só que daí o que eu quero fazer? Eu quero colocar aqui as datas. Quero fazer as datas aparecerem aqui para ficar mais claro, né, para todo mundo como que isso aqui funciona. Então, eu vou colocar aqui um rótulo, tá? Então eu vou chamar aqui, olha, de rótulo. E o que eu posso fazer, né? Eu posso trazer aqui, talvez, a data final de cada um dos itens, porque como eles estão alinhados, fica muito mais fácil de você poder entender, tá? Então, vou fazer o seguinte, igual, e vou colocar essa informação aqui, tá? Então, a data de fim, tudo bem? E, a partir disso, se eu arrastar aqui para baixo, você vai ver que eu posso selecionar agora o meu gráfico, vim aqui em design do gráfico, adicionar elemento de gráfico, vou colocar aqui rótulos, tá? E vou colocar aqui o rótulo na extremidade externa, tá? Então eu vou colocar aqui para que ele tenha rótulo na extremidade e vai aparecer um numerão ali, tá vendo? Então 0, 4 e tudo mais. O que eu posso fazer, galera? Com isso, esse cara aqui, primeiro eu vou ter o 9 seria o final, tá vendo? Eu arrastei ele aqui só para você poder ver. O 9 seria o final. E é esse cara que eu quero que receba esse título aqui. O 14 seria o início. Ele eu não quero pôr. Por quê? Senão vai ficar poluído. Então eu vou selecionar esse lado e vou deletar. Vai ficar só o lado ali do final. E aí eu posso fazer o seguinte, né? Esses carinhas aqui eu posso colocar dentro de um texto qualquer, tá? Então eu posso vir aqui em opção de rótulo, vou vir aqui número, ok? Aí você tem aqui, olha, as opções, eu posso vir aqui em personalizado, tá? Eu posso colocar aqui, né, para ele utilizar uma informação, tá? Então você pode colocar tanto nome da série, nome da categoria, o que você quer que apareça, ou eu posso tirar esse carinha aqui e colocar valor a partir de células e aí selecionar isso daqui, olha. Ok, já vai colocar as datas ali para mim. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que essas datas fiquem no mesmo formato. Eu usei ali Arial, né? Vou também colocar tamanho 4 também, que foi o tamanho que eu utilizei. E aí ele já vai ficar aqui pra gente num tamanho bem mais adequado, tá? E aí, tanto você pode, né, vir ajustando ele aqui, tá? Então você pode vir ajustando um por um ou coisa do tipo. Né? Ou você pode ir direcionando eles aqui para que eles apareçam no local certo, tá? Quando você faz isso daqui, você também pode vir aqui e colocar na mesma cor amarela e aí ele vai ficar numa cor bacana ali pra gente, tá? Então, só de fazer isso aqui, galera, você tem, sem precisar de nenhum recurso absurdo, sem você precisar de nenhuma estratégia super complicada, um gráfico bem legal para mostrar aí o andamento. Lucas, dá para deixar isso aqui mais automático ainda? Dá para você fazer com que esse recurso fique mais prático e tudo mais? Com certeza você também consegue fazer com que ele tenha uma estratégia mais prática, uma estratégia mais avançada, mas você precisaria começar a colocar alguns recursos mais avançados que não é o propósito dessa nossa aula, tá? Então, o que a gente tem aqui, galera? Justamente uma estratégia que você possa fazer em poucos minutos aí no seu trabalho, tá? Para poder construir o seu projeto e construir uma apresentação legal. Lembrando, esse gráfico aqui ele pode ser levado para um painel, ele pode ser levado para uma estrutura bem interessante de apresentação e vai ser super legal para você poder apresentar. Beleza, galera? Espero realmente que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje. Foi um vídeo mais curto do que normalmente a gente faz aqui no canal, justamente para a gente poder trazer essa ferramenta que é tão legal, tão poderosa, de uma forma simples e direta para você poder aplicar hoje mesmo aí nos seus projetos. Beleza, galera? Até a nossa próxima aula.